Glória a Deus. Quem ama ofertar, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Quero estar chamando o Jode. Shalom, igreja. Amém? Vocês estão bem? Quero estar trazendo uma palavra em Gênesis, capítulo 22. Amém? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Amém? Repita comigo: a tua melhor oferta é praticada através da obediência. Porque quando nós somos obedientes, nós não precisamos de muito alerta sobre o que nós devemos fazer em Cristo. Eu costumo dizer que quando você é obediente, praticamente 90% do processo você já entendeu. A gente não precisa ter palavra para nos conscientizar sobre o que nós devemos fazer. Quando Abraão ele sobe até o Monte Moriá, e ali ele vai sacrificar o filho dele, é muito incrível porque a obediência, ela tem poder de mudar a realidade. Eu não sei se você consegue entender isso, mas a obediência, ela tem poder de mudar a realidade. Porque a realidade de Isaque ali seria outra. Mas quando Abraão sobe no Monte Moriá, o cutelo sobe, quando vai descer, nós sabemos que Deus providencia o cordeiro, e ali a realidade de Isaque é mudada. Nós começamos a entender que quando o Senhor pede isso a Abraão, e Abraão ele não hesita em entregar. Mas eu tenho uma pergunta para fazer à igreja: Abraão entrega teu filho por amor ou por obediência? É difícil amar o ato de sacrificar o filho, mas eu prefiro obedecer. Porque uma pessoa que ela é rendida aos pés do Senhor, mesmo que ela não queira, ela faz. Jorge, o que você quer dizer com essa palavra? Eu quero dizer que muitas das vezes nós decidimos entregar algo no altar do Senhor, dizimar, primiciar, fazer um voto de oferta. Eu disse isso na última ministração, quando nós vamos chegar perto de fazer o que Deus nos pediu, nós lembramos que tem algo para pagar, talvez no outro dia a gente fala: eu acho que hoje não dá para entregar o que eu queria. Porque nós esquecemos que para entregar ao Senhor não é através de um sentimento, mas é através de uma decisão. Você oferta porque você é obediente. Esse voto você já criou no começo da semana. Você já falou: Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, preciso te honrar com alguma oferta, preciso entregar para o sacerdote alguma primícia. O que eu faço, Senhor? Então me honra no altar. Na hora que você vai entregar no altar, você lembra de algo, uma responsabilidade, mas você criou um voto já sabendo da responsabilidade. O que isso te torna? Talvez um filho desobediente. Isso te torna um filho de duas palavras perante o reino. E o Senhor, Ele é apaixonado por aquele não só que cumpre voto, mas por aquele que é obediente mediante a sua lei. Agora quando nós vamos lá em 1 Samuel, capítulo 16, uma história bem conhecida. O Senhor revela para Samuel, para ele ir na casa de Jessé, que haveria uma pessoa ali que ele ungiria. Nós vamos olhar para a vida de Davi e nós começamos a entender que Davi é um homem obediente. O que o Davi está fazendo? Ele está ofertando no pasto, cuidando de ovelha. Davi, ele está ali entregando a sua oferta diária. Davi está ali entregando a sua primícia. Porque essa é uma forma de adoração, cuidar do que Deus entregou nas suas mãos. E eu começo a entender que quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel fala: eu preciso ver os seus filhos. E ele traz um por um. Mas ele não traz o esquecido, mas ele traz um por um. Quando acabou, não existe uma confirmação no coração de Samuel. Samuel fala: tem mais algum, Jessé? Jessé fala: tem um, mas ele está lá no pasto cuidando de ovelha. Está onde ninguém o vê, está onde ninguém consegue falar com ele. Às vezes come o que tem lá, mas ele está lá. Irmão, talvez quando você olha para a promessa que Deus tem para a sua realidade, você fala: meu Deus, não bate. Porque às vezes é assim, Teusa. Nós recebemos uma palavra de direcionamento, vem um irmão, começa a profetizar algo sobre nossas vidas, nós falamos: meu Deus, essa é a promessa que Deus tem para mim. Mas aí você se depara com a sua realidade e você fala: não tem como.
Não tem como Deus me prosperar mediante a realidade que eu vivo. Não tem como Deus me dar uma empresa tão próspera como as pessoas pregam nesse altar, mediante a realidade que eu vivo. Mas o Deus que eu conheço, Ele não precisa da tua realidade. O Deus que eu conheço, quando a promessa não combina com sua realidade, Deus altera a sua realidade, mas não a promessa. Será que você consegue entender isso? Quando a promessa não combina com a sua realidade, Deus altera a sua realidade, mas não a promessa. Agora Davi chega na casa de seu pai, Jessé, e quando Davi está na casa de Jessé, ele é ungido rei. E isso me constrange muito, porque Davi é ungido rei, mas ele volta a exercer trabalho diário. Acho que Davi, quando ele está sendo ungido, vou conjecturar uma situação, ele está sendo ungido, ele fala: meu Deus, essa unção aqui de rei, cara, mas não é da minha realidade, Deus. Estou sendo ungido rei, mas não é minha realidade. Já vou para o pasto cuidar de ovelha. Caramba, meu irmão. E é muito incrível, meus irmãos, porque Davi volta a fazer o que era para ele fazer. Por quê? Porque sobre os céus foi liberada uma promessa, mas ele entende que o tempo ainda não é dele. Porque para você colher em um tempo frutífero, quem rega é o Pai. Quando você leva a semente para o altar, você dizima, você promessa, você dizima, você oferta, você primicia, você está falando: eu acredito na promessa, eu acredito no trajeto, eu acredito no processo, e no tempo certo a colheita virá. Então o que eu preciso ser? Obediente mediante o que o Senhor me designou que eu fizesse. Então agora nós começamos a entender que toda finalidade de promessa cumprida, ela vem através de um envio. E quem precisa nos enviar é o Pai. Só que essa história aqui em 1 Samuel é muito cômica. Para mim é muito cômica. Vamos lá, estou finalizando já. Em 1 Samuel 17:17, coloca para mim, mídia, por favor. E disse Jessé, disse quem? Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Repita comigo: a promessa é um envio que você ainda não viveu, mas viverá. Jessé, ele acha que está mandando o filho dele levar comida, mas Jessé não sabe que está enviando o próprio filho para o cumprimento da promessa. Porque a responsabilidade de Davi é levar comida, mas quando Davi chega lá, ele se depara com a guerra. Chega lá, se depara com Golias, aterrorizando o povo de Israel. Irmãos, vou te falar uma coisa: não importa o que você esteja passando, o Pai vai te enviar para a promessa. E o Pai, quando eu digo Pai, eu falo de um jeito literário. Às vezes você tem aquele patrão que enche seu saco o dia todo, não consegue ver o teu valor na tua empresa. Essa semana esse patrão vai chegar até você, ele vai falar assim: ó, eu preciso que você vá até um lugar. Quando você chegar no ponto desse lugar, lá vai estar estabelecida a promessa. Vai ser só você dizer: sim, eu aceito. Porque o teu caráter já vai ter ganhado aquela vaga. O teu caráter já vai ter pregado por si mesmo. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Não importa se alguém deixou de te enviar ou de te reconhecer, no tempo certo vão mandar você ir para o campo de batalha, e você vai ter o que oferecer. Agora Jessé fala para Davi até o campo de batalha para levar comida. Mas quando Davi se depara com a ocasião, ele fala: opa, peraí, agora é minha oportunidade. Oportunidade de quê, Davi? De cumprir a minha promessa. Foi para isso que ele me chamou. Quem é esse circunciso que apavora o povo de Israel? O Pai vai te enviar, e você não temerá sobre o tamanho do gigante. Sabe por quê? Chegou um novo tempo de prosperidade sobre as nossas vidas. Jorge, mas o que eu preciso? É muito fácil. Se coloque de pé. Você precisa ser obediente. Porque Davi é visto, porque Davi é reconhecido depois segundo o coração de Deus, porque Davi, tudo que ele toca, existe fruto, multiplica. Porque Davi, um menino tão pequeno, é reconhecido como um homem tão grande e se torna Deus de Israel. Simples, a obediência. A obediência te levará para o ponto de partida da promessa. Eu não sei o que o Senhor entregou no teu coração essa noite, mas não hesite em ofertar na casa do Senhor. Às vezes para você é só uma oferta, mas para Deus é o ponto de partida da promessa. Amém? Não escute orar essa noite, provoque os céus. Fala: Senhor,
Eu quero o que é meu de direito, porque o Senhor já liberou isso sobre a minha vida. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá e nos traz de poder dizimar, ofertar e primiciar na tua casa. O que nós queremos te pedir essa noite é que o céu ele seja aberto e que tudo que é nosso por direito ele recaia sobre nós, Pai. Assim como Davi, um servo obediente, assim como Abraão, um servo obediente, nos ensine, meu Pai amado, a ter uma voz sensível ao te ouvir e entregar o que é teu por direito, Senhor. Nós queremos te agradecer por mais uma palavra, queremos te agradecer pela tua doce presença. Continue cuidando da nossa casa e do nosso lar, Pai, no poderoso nome de Jesus. Abençoa a vida de todos que irão trazer dízimos, ofertas e primícia. Rasga o céu sobre a vida do teu povo essa noite, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor.